Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre O Homem do Castelo Alto. Esse mês está completando 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi no dia 2 de setembro de 45, para ser mais exato. Obviamente eu vi essa data no Google um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo. Eu não sou tão bom de história assim, já me perdoem as caneladas. Aproveitando essa data e algumas aquisições recentes minhas, sem relação nenhuma com os vídeos da semana passada, eu vou falar só de obras que tratam do nazismo esse mês. Eu vou começar com as ficções e eu vou para as não ficções conforme o mês for passando. Aqui já tem todas as obras, caso você queira já ir de repente procurando sobre o que elas são. E aí a minha ideia é tentar ir me aprofundando um pouquinho no assunto conforme o mês vai passando. Então, como eu disse, esse livro aqui é de ficção, ele é do Philip K. Dick, eu recomendei ele bem recentemente aqui no canal, com aquela coletânea de contos dele. A premissa desse livro é: e se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? O eixo, para quem não sabe, era a coalizão formada por Itália, Japão e Alemanha, né? Eles perderam a guerra. O livro não explica muito bem, ele não entra em detalhes sobre como exatamente se deu essa vitória do eixo, né? O importante é que eles venceram, já se passaram algumas décadas aparentemente, desde o fim da Segunda Guerra. Eu não lembro agora se eles dão um ano exato, assim. Mas o Hitler já tá velho e senil, já tem outro Reich, que chama, se eu não me engano, já tem outro líder, né? O Partido Nazista. O importante é que a configuração ficou, que a Alemanha se tornou a maior potência mundial, o Japão ficou em segundo lugar, né? Eles têm até os Estados Unidos, eu não sei se todos ou uma grande parte dos Estados Unidos é de domínio japonês, e a Itália ficou com a pior parte. Ela na verdade mal aparece na história, assim, é bem irrelevante, mas dá pra perceber que eles não saíram muito bem nesse acordo, assim. E a história inclusive se passa toda nos Estados Unidos, né, como eu falei, em território de dominação japonesa, onde os japoneses são cidadãos de primeira classe, os americanos brancos são cidadãos de segunda classe, os negros são escravos e os judeus foram praticamente exterminados. Então, qual é a história que o livro conta? A impressão que dá é que é uma novela sobre racistas. O livro parece não saber muito bem o que ele quer te entregar. Você acaba lendo o dia a dia de uns brancos e de uns japoneses aleatórios sendo preconceituosos uns com os outros. Porque, por exemplo, quando você lê o Território Lovecraft, o racismo que tem lá, ele serve pelo menos pra te gerar emoção, sabe? Você sente empatia, você sente indignação, você sente alguma coisa lendo aquilo, né? Te desperta um sentimento, mesmo que seja de raiva, de revolta. Aqui não, porque as pessoas sofrendo preconceito, elas também fazem preconceito com as outras. Não tem protagonistas negros ou judeus com quem você se identificar e para quem você torcer no livro. Quando você vê Bastardos Inglórios, por exemplo, o Hans Landa, eu acho, né, que é o nazista lá principal. Ele é um personagem, ele é um ser humano horrível, o personagem, né, ele é uma pessoa ruim, mas ele é um personagem bem escrito, então ele é um vilão interessante. Você sente raiva dele, né, você quer que ele sofra, que ele seja punido no final. Aqui você não consegue nem se importar o bastante para querer que ninguém seja punido, assim. Embora você saiba que você tá lendo sobre um monte de nazistas, eles não fazem absolutamente nada. Então, o livro não consegue te gerar nenhuma emoção. E o livro nem é bom para discutir história e política, porque ele não entra em detalhes de alta cúpula. Você até conhece um ou outro funcionário do governo, mas não é ninguém tão importante em escala global. Você acaba acompanhando umas pessoas, assim, realmente aleatórias, uns civis. Tem um vendedor de joias e tem um comerciante, tem a mulher de um engenheiro que tá metida com um cara que ela acabou de conhecer. E aí eles ficam consultando o oráculo chinês. Esse oráculo chinês é o I Ching, ele realmente é um oráculo milenar real, né? Não foi inventado aqui pra história, mas assim, eles consultam uma coisa, é uma coisa meio horóscopo, meio oráculo, é uma mistura assim, muito aleatória. Não dá nem pra eu dizer que eles se metem em altas confusões, porque não acontece nada no livro, não acontece absolutamente nada. Ah, e você pode estar se perguntando o porquê do título, né? O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto é um homem que vive recluso nessa fortaleza, porque ele teme pela própria vida e tal, e ele escreveu um livro que é proibido em território alemão, mas nos Estados Unidos as pessoas leem ele, normalmente, assim, não é proibido nem nada, e ele se pergunta nesse livro o que aconteceria se o eixo tivesse perdido. E essa é outra ideia brilhante, totalmente desperdiçada pelo K. Dick, assim. Eu vi, pô, legal, vai explorar uma metalinguagem, né, ele vai e vai voltar, ele muda algumas coisas, o livro do cara aqui, o livro do Homem do Castelo Alto, ele não é exatamente igual à nossa realidade, a vitória dos aliados é um pouquinho diferente lá, mas são umas passagenzinhas assim curtas, a identidade dele é mantida como um mistério, parece que no final vai ter uma grande revelação. Ele é só um cara que escreveu o livro, isso não é importante. Tem até uma reviravoltazinha sobre o livro
em si, mas ela, assim, não me pegou, não me chocou, não me surpreendeu. Eu não sei se o Philip K. Dick realmente quis colocar isso como um grande plot twist na trama. Eu não me importei nem um pouco com esse plot twist, porque como eu não lia esse outro livro o suficiente, eu também não consegui me apegar a ele. Eu não conseguia me apegar. Eu não consegui me apegar ao Homem do Castelo Alto e eu não conseguia me apegar aos Gafanhotos de Ferro. É uma coisa assim o nome do livro dele. Se os gafanhotos fossem pesados, uma coisa desse tipo. Eu realmente não entendo como esse livro pode ser tão bem conceituado, né? Ele é um autor super conhecido, eu gosto das outras obras dele, eu já li o Blade Runner, li aquela coletânea dele, mas eu realmente não entendo como esse livro é tão bem avaliado. Eu não sei se é exagero dizer que ele tá entre os 5 piores livros que já tive o desprazer de ler, mas eu li ele inteiro, pelo menos para poder vir aqui te avisar, não perca o seu tempo. E aproveitando, só para não perder o hábito, se você quiser aprender sobre história e ter um conhecimento mais útil do que esse livro aqui, que é só ficção, né? Então realmente não vai te acrescentar em nada. Eu vou deixar aí na descrição, eu sempre, que eu lembro pelo menos, eu comento aqui do programa piloto, canal do meu amigo historiador. Então vou deixar a página dele aí embaixo, vou deixar o programa também. E ele provavelmente vai comentar alguma besteira que eu falei sobre história aqui nesse vídeo também. Então dá pra você tirar suas dúvidas já aí embaixo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda bem que eu comecei com esse livro, né? Porque eu realmente não gostei dele nem um pouco. Então a gente agora provavelmente só tende a melhorar. Eu vou guardar o que eu já li pro final, que eu sei que é muito bom, excelente mesmo. Mas vamos acompanhar essa jornada aí e ver o que a gente encontra de interessante sobre esse assunto que, infelizmente, ainda é pertinente até hoje, né? Você acompanha as notícias aí, já tem 76 anos que a guerra acabou, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E a gente se vê semana que vem. De repente ver a série da Amazon, vai que é boa. Mas provavelmente é ruim.